Você vence o medo não com passos largos, você vence o medo com pequenos passos, com micro passos, e esses micro resultados eles vão fortificando para que você vá dando os passos maiores. Ontem, a minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, o que você entende por propósito? Né? Você vai entender porque essa questão do medo, de vencer o medo com micro ações. Ela chegou e falou assim: o que você entende como propósito? Eu disse para ela o que eu penso sobre propósito, o que eu já li, o que eu ainda estou em desenvolvimento, pesquisando, procurando entender. Mas eu já tenho algumas opiniões em relação ao que é propósito, ao que é agir com propósito, o que é encontrar propósito, que vai além de coisas, vem de dentro para fora. Na minha opinião, quanto mais você vai para dentro, mais você consegue se desenvolver para fora. Você consegue encontrar o sentido, você consegue encontrar o significado do que fazer para fora. Eu expliquei para ela o que eu penso. Ela falou assim: ah, então tá bom, então eu quero que você dê uma aula para as minhas alunas. A minha esposa, ela é mentora de mulheres e ela ontem pediu para eu dar uma aula para as alunas dela falando sobre propósito, sobre o significado, sobre a missão delas no trabalho, porque ela está formando essas mulheres para desenvolverem trabalhos na internet. E aí tem mulheres que trabalham com confeitaria, tem mulheres que trabalham com maternidade inteligente, tem mulheres que trabalham como personal organize, tem mulheres que trabalham com maternidade atípica, né, que tem crianças que portam algum tipo de deficiência. E eu comecei a discorrer a aula com essas mulheres ontem falando sobre propósito, sobre significado, sobre autotranscendência, sobre encontrar um motivo maior para exercer o seu trabalho e, consequentemente, exercer aquilo que é a vida. Muitas delas são casadas, muitas delas têm ali filhos e têm uma missão também além do trabalho que elas exercem tanto na internet quanto no físico. Então elas precisam também encontrar, e dentro dessa proposta também tem isso, elas precisam encontrar o propósito delas não só enquanto as ações, aquilo que elas executam, mas aquilo que elas de fato são. Porque o propósito ele está ligado àquilo que eu sou diante daquilo que eu faço. Eu faço com propósito, eu realizo as coisas propositalmente porque eu encontrei como é a maneira que eu preciso executar as coisas da melhor forma possível. Só que durante a troca de ideia, eu fui fazendo algumas perguntas para elas, né? Perguntando o que você entende como propósito, o que você entende como missão, o que você entende como significado do seu trabalho, como é que é isso para você, você sempre entendeu, você está começando a entender agora, como que você aplica isso no seu dia a dia. E cada uma delas foi trazendo o que entende no seu dia a dia enquanto propósito, enquanto significado. Cada uma foi trazendo em relação à família, cada uma foi trazendo em relação ao trabalho que fazem, cada uma foi dizendo de uma forma mais ampliada, mas que todas elas, de fato, estão no caminho do propósito. Durante a aula, eu ia estimulando essas mulheres para que elas colocassem cada vez mais significado na vida delas, para que elas conseguissem se encontrar consigo mesmo. O significado que elas dão às coisas, a maneira como elas olham para as coisas, a maneira como elas executam as coisas, porque a descoberta do propósito está aí. Só que teve um momento lá que uma dessas mulheres que trabalham com a maternidade atípica, ela chegou e falou assim: hoje o que eu mais tenho insegurança é em relação ao conteúdo que eu vou postar, a como eu vou alcançar as pessoas, como que eu vou alcançar as mulheres que eu vou trabalhar. Aí eu falei assim: olha só, a maneira para você alcançar as mulheres, a melhor maneira é você sendo você. Por quê? Se você está trabalhando com maternidade atípica, você sabe o que é uma dor de uma mãe que tem um filho que porta alguma deficiência, porque você vive isso. Então você vai pegar essa realidade e vai discorrer sobre essa realidade para que as mães que também têm filhos que portam alguma deficiência, elas possam se conectar com a sua verdade. A sua verdade
ela precisa ser dita, a sua verdade, ela precisa ser explanada para que outras pessoas possam olhar para você e falar assim, caramba, eu também passo por isso e eu preciso de uma solução para esse problema. Aí eu cheguei para ele e falei assim, o que mais te impede de criar um conteúdo com a sua vida? O que te impede, por exemplo, de avançar nisso? Ela falou assim, medo. Quando ela falou do medo, eu falei assim, caramba, olha só. Eu cheguei para elas, né, e falei, ó, o problema não é você criar um conteúdo que as pessoas irão gostar ou não, se conectar ou não. O problema está no medo. O medo, ele está travando você, achando que as pessoas não vão te curtir o teu conteúdo, se conectar com o seu conteúdo. O principal aí não é o medo, não é o conteúdo, mas é o medo que você carrega. Aí eu falei assim, mas você tem medo de quê? Ela falou assim, tem medo do futuro. Mas você tem medo do futuro por quê? Em relação à filha dela que porta uma deficiência. Aí eu falei assim, imagina só, você como mãe, que tem uma filha nessa condição, tem um medo. Será que se você falar do seu medo, as pessoas que têm filhos assim também não irão entender que uma mãe que hoje tem um filho ou uma filha nessa condição tem medo, mas ela lida com isso apesar do medo? Você hoje, eu perguntei para ela, você hoje lida com essa situação apesar do medo? Ou você fica parada esperando as coisas acontecerem? Ela falou assim, eu lido, eu enfrento, eu faço as coisas, eu tenho que levar ao médico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que recrutar o meu marido, eu tenho que dar remédio, eu tenho que me preocupar com... Ela foi enumerando as coisas que ela faz. Ou seja, ela tem o medo, mas ela não deixa de resolver no dia a dia as coisas da filha dela que porta uma deficiência. Aí eu falei para ela, você já percebeu que isso que você faz, essa solução que você encontra, tem mães que não encontram essa solução? Tem mães que não sabem como fazer? Então, comece nessas realidades pequenas do seu dia a dia que você já resolve, esses pequenos resultados que você já tem, esses micro resultados que você já tem, para você vencer o medo, e vencendo esse medo você vai compartilhar. Obviamente você não vai compartilhar tudo, você não vai compartilhar coisas íntimas, mas se o seu objetivo é você alcançar mulheres que hoje estão vivendo uma maternidade atípica e não sabem como lidar com isso, você já tem instrumentos para fazer as abordagens com o seu conteúdo e trazer mulheres para que se conectem contigo, se conecte com você, trava-língua. Isso vai ser a sua vida com a vida das pessoas. Isso vai exigir de você enfrentamento, isso vai exigir de você entender o significado que vai muito além de você só resolver os seus problemas, mas você vai descentralizar, sair do centro, você vai contribuir com a vida de outras pessoas. O seu trabalho vai ter um impacto muito maior. Eu perguntei assim para elas, por que vocês estão nesse formato de trabalho que a minha esposa está propondo a vocês? Porque vocês se conectaram. Vocês se conectaram com o quê? Muitas falaram, com a verdade dela, com a sinceridade. Isso me fez querer também possuir esse trabalho dela e também me desenvolver. Olha só, se você se conectou com uma pessoa que falou a verdade, com honestidade, à medida que você falar a verdade e a honestidade, você também vai conectar-se com outras pessoas. E aí, aonde eu entro com você sobre esses micro resultados, essas microações que fazem você superar o medo. Quando você tem um medo, esse medo tem uma origem. Quando você tem um medo, esse medo ele traz para você lembranças. Quando você tem um medo, esse medo tem um significado. Quando você encontra o significado desse medo, você tem duas chances. Você tem a chance de permanecer ou entender o motivo do medo para vencer. Ela não estava entendendo qual era o real medo. O medo do futuro não era somente em relação ao trabalho dela ou o que pode vir a ser o trabalho que ela vai começar na internet. Mas é o medo do que poderia vir a ser o filho dela, o medo das pessoas às vezes falarem mal, que ela até mencionou isso,
Mas o principal motivo era por conta do trabalho dela. Ou seja, se o seu trabalho ele depende de uma vida que você executa, isso dentro da condição dela, tá? Eu estou falando nos aspectos que ela estava vivendo. Eu falei para ela, me parece, sabe o quê? Que se você pegar as realidades que você consegue solucionar no seu dia a dia e trazer para as pessoas, você vai conseguir vencer esse medo. Aí, como que eu estimulei ela a fazer? Olha para as situações dificílimas que você vive com a sua filha e veja, comece a se ver. Veja como que você resolve, porque entra numa dimensão meio que automática. A pessoa vai resolvendo, mas ela não está percebendo que aquilo ali é uma solução que ela pode trazer para outra. Então, como que uma pessoa pode vencer o medo? Olhando para a sua vida, olhando, se fazendo perguntas, se questionando. Eu falava para ela, vocês precisam se questionar, vocês precisam se autoavaliar. E eu digo isso aqui para você, que está aqui, por quê? Muitas pessoas hoje vivem conflitos emocionais. E o que me parece é que as pessoas às vezes não encontram caminhos para resolver os seus conflitos emocionais, psicológicos, amorosos, conflitos de trabalho, conflitos de relacionamento, porque elas não se perguntam diante das coisas. Você precisa se perguntar, quando você tiver um sentimento, você precisa se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Eu estou com medo? Eu estou com raiva? Eu estou com náusea? Eu estou inseguro? Eu estou insegura? Por que eu estou inseguro? Por que eu estou insegura? Calma aí. Será que existe algum episódio na minha vida que me trouxe insegurança? Será que essa insegurança está vindo de onde? Será que eu não sou capaz? Mas por que eu não sou capaz? Será que eu não sou capaz porque eu não tentei fazer? Ou será que eu não sou capaz porque aquilo ali não é para mim? Será que eu esgotei possibilidades para dizer que eu não sou capaz? Será que eu fiz algum tipo de tentativa? Será que eu tentei fazer uma coisinha para ter um micro resultado? Será que eu tentei? Será que eu me arrisquei? Será que eu consultei outra pessoa? Será que eu perguntei? Qual foi a ação que eu tive? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós sabemos que as abordagens psicológicas, elas servem não para o profissional ser o centro, mas para que a pessoa seja o centro. E geralmente, quando a gente ouve sobre uma técnica, uma abordagem psicológica, ela sempre vai ter o cliente, a pessoa como o centro. E os estímulos, eles servem para quê? Os estímulos técnicos, eles servem para que a pessoa vá para dentro dela e dentro dela ela organize o que está desorganizado. E como que organiza o que está desorganizado? Através de perguntas, através de ferramentas. E essas ferramentas traz para a pessoa o que? Luz. Essa luz ilumina o interior da própria pessoa que está em trevas. As trevas aqui que eu digo não são trevas somente de escuridão, mas da pessoa estar perdida num emaranhado de sentimentos e emoções. Quando a pessoa começa a receber esses estímulos, ela começa a vir para dentro dela. Vindo para dentro dela, ela começa a encontrar os nomes das coisas que ela está sentindo. E quando ela encontra os nomes, ela consegue colocar cada coisa no seu devido lugar. Depois que ela consegue colocar cada coisa no seu devido lugar, ela organiza o interior. Organizando o interior, ela começa a se resolver. O que eu estou trazendo um resumo aqui está dentro de um processo que vai acontecendo. É um processo que tem pessoas que demoram meses, tem pessoas que demoram anos, tem pessoas que demoram sei lá quanto tempo. Mas o processo é sempre você. O processo é sempre a pessoa. O processo é sempre para que a pessoa se desenvolva. O processo é sempre para que a pessoa venha para fora. O processo é sempre para que a pessoa organize o seu interior. Como que você vai organizar o seu interior diante das circunstâncias que você está vivendo? Como que você vai resolver os conflitos que você está vivendo? Com micro passos, micro perguntas. Se pergunte, por que eu estou sentindo isso? O que está me travando? O que está me gerando vício? O que está me gerando hábito? O que está me gerando virtude? O que está me tornando uma pessoa melhor? Onde eu estou parado? Onde eu estou parada? Por que eu estou parado? Por que eu estou parada? Que sentimento é esse? Que medo é esse? Que carência é essa? Se você começar a, pelo menos, fazer perguntas para você mesmo ou para você mesmo, e talvez você vai usar ferramentas, ou você vai pesquisar. A internet
Ela te dá muitas possibilidades de você pesquisar. Ah, eu estou sentindo medo. Você consulta em algum lugar na internet sobre o medo, você vai ter insights. Você hoje tem até o chat GPT para você perguntar. Não que isso vai resolver, mas bota uma coisa na sua cabeça. Às vezes você não resolve os conflitos, você não tem dinheiro para fazer uma terapia. Você não tem dinheiro você não tem recursos para poder fazer isso. Ah, então eu vou ficar procurando coisas. Cara, você precisa estudar sobre você precisa entender sobre você, entender sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre quem você é. Aí isso vai te dar significado na vida, isso vai te fazer encontrar seu propósito. Isso vai fazer com que você saia da zona de conforto e trabalhe o seu interior. Se investigue, queira saber sobre você. Aí se você começa a pensar como que você foi educado, como que você foi educada, quais foram as pessoas que atravessaram os seus caminhos, que falaram coisas para você e hoje você se sente travado ou travada em algumas coisas, você acha que não sabe de onde porque tá tudo bagunçado. Mas quando você para um pouco para refletir, caraca, eu vivi isso, eu vivi aquilo, eu vivi isso, eu me encontrei com essa pessoa, isso aqui me travou, isso aqui foi ruim para mim, isso aqui gerou sentimento ruim, isso aqui gerou uma emoção forte e ruim, eu ainda estou carregando essas coisas. Por que eu ainda estou carregando essas coisas? Essas coisas me pertencem? Essas coisas vieram de alguém, essas coisas fui eu que criei. Aí, os micro-resultados eles vão acontecendo por conta das micro-ações. Aí, você vai resolvendo interiormente os seus conflitos, vencendo os medos ou vencendo as emoções negativas que estão dentro de você, a partir dessa autoanálise, a partir desse olhar para dentro de você, a partir dessa desorganização que está dentro de você, e você começa a colocar pingo nos is. Aí você consegue sair do vício, aí você consegue substituir um vício por um hábito, você consegue substituir um vício por uma virtude, você consegue pegar o que você hoje está vivendo muito, imprimindo muita energia, você sabe que está te prejudicando, você olha para o outro lado, você faz um giro de 360 e você vai lá e começa a fazer o oposto daquilo para que você consiga tornar aquilo que era um vício, virtude. E massivamente você vai se esforçando com aquilo. Ah, eu tô com medo, tá, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo nas coisas grandes? Não, eu vou com medo mesmo nas coisas pequenas. Eu vou olhando as coisas pequenas que eu posso vencer. Deixa eu só te dar uma ideia aqui, né? Hoje pela manhã, a minha esposa abriu a máquina de lavar, tinha uma perereca dentro da máquina de lavar. Aí os meus 3 filhos, né, eles são pequenos ainda. Falei assim pra eles, vão lá vocês e matam. Mas pai, ela vai pular em cima da gente, pai. Tá, vai lá vocês e matam. Tem que matar, vai lá. Vai lá ajudar a mamãe, sem te ver. Eles ficaram, os 2 menores principalmente ficaram meio assim, não dava altura. O maior pegou a vassoura, já foi para dentro do tanque para matar. Aí eu falei assim, não, pode deixar que o papai vai tirar ela daí. Eu fui lá, tirei, eles ficaram todos entusiasmados, nossa papai, e o mais velho falando assim, não, eu ia tirar papai, eu ia tirar. Olha só, presta atenção, essa perereca dentro da máquina de lavar, aparentemente é uma coisa pequena. Mas se eu coloco os meus filhos para vencerem essas realidades pequenas, dentro da condição deles, eu os ajudo a enfrentar esses pequenos conflitos, eu estou desenvolvendo um ser humano que na fase adulta ele vai saber resolver os problemas grandes. Hoje existem adultos que não resolvem conflitos pequenos, não conseguem forçar a sua natureza para enfrentarem problemas pequenos. E quando tem um problema grande, aí mesmo que essa pessoa some, foge, porque não foi treinada a enfrentar os pequenos problemas, encontrar-se neles para darem significado e propósito à sua vida. O propósito que você tem,
o significado que você tem é amplo demais. Eu vou estar trazendo umas coisas sobre isso aqui. Mas olhe hoje para a tua realidade e comece a perceber quais são as ações mínimas, as microações que você precisa ter para que você consiga ir vencendo, se autoavaliando. O que eu falei para você do medo? Eu falei para você do vencer o medo. Eu falei para você da autoanálise. Eu falei para você do enfrentamento. Eu falei para você das microações. Para que você consiga começar a olhar para dentro de você e não ficar trancafiada ou trancafiado dentro de você, mas olhar para dentro de você para trazer o melhor que você tem para fora. E vindo com tudo isso para fora, você consegue encontrar o significado, o sentido, o propósito, e aí a sua vida se torna uma vida muito mais leve, muito melhor. Para que você, nas suas ações, você seja uma pessoa completamente livre, mas livre interiormente, e saiba lidar com as questões próprias da sua vida de maneira brilhante. Você vai ter classe para resolver as coisas, você vai ter classe para enfrentar as coisas. Você não vai se acovardar, você não vai ficar mergulhado ou paralisado no medo. Você vai enfrentar. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.